Boa tarde, queridos irmãos. Que Deus, nosso Pai, se faça presente entre nós, nos envolvendo com as suas luzes e bênçãos. Aqui nos encontramos reunidos para mais uma tarde de aprendizado e que possamos refletir e absorver todos os ensinamentos para o nosso aprimoramento. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Nosso Lar, vou falar sobre o capítulo 20, Noções de Lar, que nos fala sobre o atual estágio evolutivo de André Luiz, a harmonia dos seres e as almas femininas. Durante os capítulos estudados, nós pudemos verificar que André Luiz mantinha no plano espiritual suas características de médico pesquisador. Era muito curioso, queria estar sempre informado sobre todas as novidades que lhe eram apresentadas, e isso fazia com que estivesse sempre questionando, indagando sobre tudo aquilo que lhe chamava atenção e principalmente sobre o funcionamento da colônia. Agora que já se encontrava mais fortalecido, que obtivera autorização para morar na casa do amigo, Dona Laura, a mãe de Lísias, esclarecia suas indagações através de longas e interessantes palestras, na qual André Luiz estava coletando informações e colhendo valores pautados no interesse de se educar e de progredir. No entanto, o que ele não sabia era que sua estadia na casa do amigo não acontecera por acaso, tinha um propósito. Ali, ele aprendera lições tão valiosas que, além de o ajudar em um futuro próximo na colônia, também contribuiu para que essa obra chegasse até nós. Aproveitando a palestra com Dona Laura, André Luiz quis saber se, além dos deveres que ela possuía, se também havia atribuições fora de casa. Ela lhe responde que sim, e lhe explica que nosso lar é uma colônia de transição, ou seja, não é uma colônia definitiva, e os espíritos que ali se encontram estão aprendendo, fazendo um tipo de estágio, se preparando para experiências reencarnatórias. Acrescenta que nesta colônia a finalidade é trabalho e aprendizado, na qual as almas femininas assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para prosseguirem rumo às esferas mais altas. André Luiz lhe pergunta se a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra. Dona Laura responde que é a Terra que se esforça para copiar as tarefas domésticas de nosso lar. A Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Ela lhe diz que os casais vivem juntos aqui no plano terrestre, se unem formando um lar, mas que lhes falta equilíbrio emocional para trabalhar a vaidade e o orgulho. Sendo assim, esquecem-se de que o casamento é o que nos agrega valores emocionais e espirituais e nos difere dos animais na questão de reprodução e vivência. O Espiritismo nos ensina que o casamento foi um avanço na história da humanidade e sua abolição seria um retrocesso. Podemos verificar isso na questão de número 695 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza, isto é, a união permanente de dois seres? E os benfeitores respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Sua abolição seria regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. O casamento é, portanto, uma das formas de crescermos e evoluirmos espiritualmente, de forma a entender nossas qualidades e nossos defeitos junto do outro ser que escolhe a nossa companhia a fim de se evoluir conjuntamente. No entanto, não basta casar-se. É imperioso saber para que o fazemos. E é claro que diremos que a criatura abraça o matrimônio por amor. Porém, amor reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção dia a dia. O amor
é o encontro das almas. Viver o amor é o encontro de corpos e sentimentos. Manter o amor é cultivar o respeito, o companheirismo e o entendimento. O lar é o templo onde as criaturas devem se unir espiritualmente antes e corporalmente. Ele precisa ser olhado de forma especial e cuidado da melhor maneira possível, com toda a sua alma e com toda a sua força. As leis humanas casam as pessoas para que se unam segundo as leis divinas. Então, viver com o coração dentro do lar é amar a Deus. O lar é, portanto, uma construção da nossa evolução. Infelizmente, muitas vezes o egoísmo e os ciúmes, a possessividade, são os causadores de tanta discórdia entre os casais, gerando violências e uma série de problemas, contaminando as relações, porque os mesmos não possuem essa noção de complemento. E assim, um acaba se achando superior ao outro. O outro, por sua vez, acha que o companheiro é seu objeto. Ambos, egoisticamente, desejam apenas receber sem nada doar. Não conseguem entender que precisamos aprender a receber, mas também precisamos aprender a doar. Isso é permuta, é uma troca. Estabelece-se, então, uma relação competitiva, autoritária, seguida de desinteresse, onde todos querem mandar, querem ter razão, querem falar e poucos querem ouvir. Ainda somos incapazes de perceber que, se nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, isso significa que precisamos ouvir mais, ouvir em dobro e falar menos. Dona Laura, então, relata a André Luiz o que acontecera com ela na última vez que retornou do plano terrestre. Trazia muitas ilusões devido a seu orgulho ferido. Era possessiva, ciumenta, egoísta e precisou ser ouvida pelo instrutor do Ministério do Esclarecimento. André Luiz, interessado, pediu que lhe contasse como havia sido sua entrevista, e ela prosseguiu dizendo que o instrutor, profundo conhecedor de matemática, comparava o lar a um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Ele dizia que a reta vertical era o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A horizontal, o masculino, em marcha nas realizações do progresso comum. Quando ambas se encontram, formam um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que elas combinam perfeitamente, que ali se estabelece uma relação completa e verdadeira. Então, o lar é o sagrado vértice onde ambos se encontram para o entendimento. Aqui é preciso esclarecer que não estou fazendo nenhuma apologia sobre os tipos de relacionamento. Apenas é importante lembrarmos que a obra Nosso Lar foi publicada em 1944 e Dona Laura está nos relatando todos os costumes e características da sociedade naquela época. Então, trazendo essa explicação para os dias atuais, poderemos dizer que estamos falando de uma energia, uma na vertical e outra na horizontal, que ao se unirem formam um ângulo de 90 graus, representando a complementariedade de uma relação. Toda relação precisa dessa complementariedade. Um pode ser mais ativo, o outro mais retraído, mas ambos precisam se completar. No Instituto Doméstico, direitos e deveres precisam se equilibrar. Todos têm direitos e todos têm deveres que precisam ser compartilhados e divididos. Dona Laura diz que há estudiosos que clamam pela regeneração da vida doméstica, dizendo que a instituição familiar humana está ameaçada. E talvez a causa mais importante seja justamente a indiferença e o egoísmo que fazem com que os casais acabem se distanciando, não conseguindo se entender. Cada um passa a viver no seu mundo, não deixando ou não fazendo esforços para que o companheiro seja parte integrante. Ela também conta que o Instituto Doméstico, na década de 40, não era baseado na harmonia justa, porque havia o preconceito, a distinção entre as funções do homem e da mulher.
Os casais não seguiam a mesma linha. Um estava voltado para o trabalho e o outro preocupado com a organização do lar e a educação dos filhos. Desprezavam as horas sagradas em família, nessa total indiferença, em um revezamento de revide alfinetadas, transformando a relação em uma tortura. Nem a mulher e nem o homem decidiam reverter essa situação. Não havia troca e nem compartilhamento de experiências. O ângulo não estava devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Toda essa fala nos ensina que o casal precisa ter a noção de união, de que um está contribuindo, agregando valores emocionais e espirituais ao outro, e que juntos a evolução dos dois ganha em qualidade. Nós precisamos do encaixe. Se não formar esse ângulo de espíritos, estaremos perdendo na conquista da nossa evolução. Precisamos da verticalização e da horizontalização para ganharmos em equilíbrio interior, em espiritualidade, em eficiência, em realização de trabalho, e é para isso que os dois seres se juntam, para potencializar a evolução. André Luiz diz que esses conceitos calavam-lhe fundo e que essas definições lhe abriram pensamentos novos. Lamentou não conhecermos isso aqui na Terra. Dona Laura diz que haverá um dia em que o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Poucos conhecem que o lar é uma instituição divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a sua alma. A espécie humana vagarosamente está construindo um instituto do lar. À medida que o ser humano vai evoluindo, tudo evolui à sua volta. Tudo vai se transformando e se aperfeiçoando, inclusive o lar. Precisamos compreender o progresso evolutivo da vida. Ela explica a André Luiz que o homem e a mulher, enquanto estão enamorados, noivos, tudo transcorre a mil maravilhas. Tudo é muito belo, como em um conto de fada. Mas logo que recebem as bênçãos nupciais, que a convivência se estabelece, que caem as máscaras e é preciso conviver com a esquisitice e defeitos do outro, acaba todo o encantamento. Não existe mais tolerância e nem fraternidade. Perde-se o prazer de compartilhar ideias, acaba o entendimento, o prazer, e enquanto alguns por educação se respeitam, outros nem sequer se suportam. Por mais que ainda se unam os corpos, as mentes encontram-se separadas. É a falência do amor. André Luiz concordou. Dona Laura continua dizendo que na fase atual evolutiva do planeta, existem raríssimas uniões de almas gêmeas, almas irmãs e afins. Aqui ela nos explica uma escala de afinidades de almas, que nada tem a ver com relacionamento afetivo ou sexual, porque até com amigos, com pessoas muito próximas, possuímos uma afinidade enorme e profunda. Ela quer nos dizer que a maioria das uniões se constituem por ligações de resgate. Nos fala sobre a lei de causa e efeito, ou seja, explica que durante as nossas encarnações, escolhas são feitas, comportamentos são adotados, o livre-arbítrio é utilizado e muitas vezes as escolhas que fazemos não estão de acordo com as leis divinas. E é por isso que no processo reencarnatório nós precisamos refazer, reparar e regenerar. Tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Dona Laura continua sua palestra, voltando à pergunta inicial feita por André Luiz sobre as atividades desempenhadas pelo sexo feminino. E com muita sutileza, acaba dando um puxão de orelha nas mulheres daquela época, dizendo que elas não deviam permanecer inativas. Era preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A mulher não deveria se restringir apenas às atividades do lar e com isso se achar inferior. Também não deveria guerrilhar com os homens em busca de atividades destinadas ao sexo masculino. Mas ela deixa bem claro que na colônia, em nosso lar, é ensinado que há nobres serviços destinados às mulheres
e que são realizados com muito mais eficiência. A mulher é inspiração e, por serem mais afetivas, devem levar amor, harmonia e união para dentro de sua casa, porque o lar é um lugar de doçura, de espontaneidade, de prazer e de carinho. A rua é o lugar de atividade e o homem, por ser mais seleto, precisa ter a seu cargo as demais tarefas. Os papéis são diferentes, são energias diferentes, mas pode acontecer do homem possuir mais energia feminina do que masculina, e a mulher mais energia masculina do que feminina, mas o fato é que um precisa do outro e por isso se completam. É interessante porque na década de 80, Pepeu Gomes já nos dizia isso em uma de suas músicas. Ele dizia o seguinte, que ser um homem feminino não feria o seu lado masculino, e que ele era masculino e feminino, ou seja, ele se assume com as duas energias. Se pensarmos em nossa casa, todas as atividades giram em torno da nossa mãe, da mulher. Se não fosse essa renúncia, esse amor e a coragem das mães, o que seria de nós? Dona Laura revela a importância do serviço maternal, dizendo que quando o Ministério do Auxílio lhe confia crianças, suas horas de trabalho são contadas em dobro. Essas palavras trazem um consolo para aquelas mulheres que passaram a vida se sentindo inferiores por apenas se dedicarem ao lar, ao marido e aos filhos. Tenho certeza de que esse é o serviço mais importante, o mais difícil e, infelizmente, o menos valorizado. Podemos, então, perceber quanto atrasados nós estamos, porque naquela época, em 1944, ano da publicação do Nosso Lar, ele deve ter sido psicografado no final da década de 30 e início da década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, no plano espiritual já existia essa conscientização e a valorização do serviço da mãe, da mulher em educar e cuidar dos filhos e do lar. Aqui podemos mencionar também os profissionais do magistério que demonstram amor e dedicação à profissão, lutando por melhores condições de trabalho e, inclusive, por uma educação eficiente, porque sabem que as crianças de hoje serão a sociedade de amanhã. Como podemos ver, temos o hábito de achar que a nossa vida aqui no plano terrestre é o padrão do universo, é o último degrau da escala, e definitivamente não é. Temos muito que aprender, temos muito que evoluir. Precisamos principalmente saber que a evolução se processa em todos os segmentos da vida e que ela é feita de cooperação. E assim, Dona Laura encerra sua palestra dizendo que em sua casa todos trabalham, exceto a neta convalescente, e que as 8 horas de atividades realizadas no interesse coletivo é programa fácil e que se sentiria envergonhada se não o executasse. Deixou André Luiz pensativo. E eu vou finalizar essa palestra com as palavras de Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, que se encontram no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, nos fazendo relembrar e refletir sobre as orientações do nosso mestre, ao nos dizer que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Então, é importante lembrarmos que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro das nossas casas, pois somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por ele, é capaz de nos auxiliar nessa missão tão sagrada.
Obrigado, uma boa reunião a todos.